Igualmente, igualmente. Amado. Gente, de verdade, eu tô numa alegria sem tamanho por ter hoje aqui a mestra Rosalva com a gente. Essa mulher que é uma doçura, tipo, estar com ela por uma semana nas vésperas do Natal foi, tipo, um presente enorme, enorme, enorme. E aí eu falei, eu preciso compartilhar isso com essa galera, não tem como. E aí, mestra, quando eu falei, a Cíntia logo comentou, falou assim, pera, foi minha mestra também. E temos algumas, a Salete também falou que ele conhece, eu não sei se foi sua aluna, mas avisou que infelizmente não vai poder estar com a gente. Então eu fiquei feliz que algumas pessoas do grupo já a conheciam. Então, mestre Rosalva, te dou as boas-vindas e saiba que nos sentimos muito honrados pela sua presença e que é um presente para começar esse ano 2026 tê-la conosco, viu? Obrigada, professora Almir. Na verdade, vocês é que são um presente para mim, né? Se eu escrevo ícones hoje, é porque esses amigos de Jesus têm me proporcionado, têm permitido partilhar as suas vidas comigo, com a escrita do mesmo, né? Então, é uma alegria, sempre, sempre, sempre. Coisa mais linda. Gente, até perguntei à mestra Rosalva, quando ela entrou na chamada, se aquele ícone que está no fundo ali da parede dela é um ícone escrito por ela, e ela confirmou que sim, ali a gente tem uma cena de transfiguração. É uma transfiguração, ele tem 1 metro por 80, não, 1,10 m por 80. Uhum. Que foi para uma exposição que o Cláudio Castro me convidou em 2006, e ele disse, Rosalva, escreve uns ícones grandes, este eu segurei para mim. Né, Os outros não ficaram mais. eu não me desfaço dele, não, eu não tenho mais nenhum dos outros, né, da exposição. Por curiosidade, quantos foram nessa exposição? Foram 25 ícones. Uau, 25? Sim, havia um tríptico da Santa Mãe de Deus com São João Batista, o Cristo Pantocrator, uma Trindade, Perpétuo Socorro, a Santa Mãe de Deus do Perpétuo Socorro, a Sagrada Face Aqueropita, o Rabboni, havia arcanjos, e assim sucessivamente. O ano foi, perdão, que eu não tomei nota? Como? O ano foi dessa exposição? 2006, foi no Palmeiras, lá no Morumbi. Foi a convite do Cláudio, ele fez uma exposição de arte sacra e ele me convidou com os ícones. Foi os ícones e o Espaço Sagrado hoje, que seria o trabalho dele. Que legal. E eu tô vendo que a Cíntia tá com um ícone do lado dela, que como eu fiz, e eu também trouxe o meu aqui. Oh, Como eu fiz. que bênção, meu Deus. Esse ícone, ele me parece familiar, eu acho que também foi da aula com o Mestre Rosalva. É isso mesmo, Cíntia? Foi. Isso mesmo, professor. Olha só. Ele está sempre aqui no meu cantinho aqui de trabalho, ele fica aqui, eu acendo a velinha, faço minhas orações, faço o evangelho, depois eu posto o evangelho, né? E esse aqui é a minha relíquia agora. Se não me engano, durante as nossas aulas, eu já tinha visto ele, só que só agora que você abriu com a mestra Rosalva aqui, depois de ter feito também uma semana de curso com ela, que eu reconheci. Eu falei, muito bem, é o mesmo ícone, é a mesma base. Eu já tinha feito, eu já conhecia, por um acaso, a mestra Rosalva, a gente se conheceu no Instagram, trocando figurinha, né? Foi. E foi o convite do padre Felipe Mira Paleta, que eu estou na fraternidade de Hearts, né? E convidou a mestra e eu soube, eu pensei, agora vai, agora é minha vez. Agora eu vou conhecer ela. E quem conhece a Mestra sabe o quanto é especial conhecer essa mulher, né? Uma mulher que, sem dúvidas, nos enche da presença de Deus, Mestra. Olha, eu vou ficar rasgando muita seda hoje, Mestra, porque realmente fiquei apaixonado pela senhora nesses dias que a gente conviveu. Mas vamos aproveitar para contextualizar o pessoal, Mestra. Mestra Rosalva Trevisan, gaúcha. Isso. De que cidade mesmo? Da Serra Gaúcha. Da Serra Gaúcha.
Já trabalhava com arte há muito tempo, pelo que eu me lembro. Como? Já trabalhava com arte. Eu estudei a graduação em artes, Uhum. posteriormente fiz a licenciatura para trabalhar com alunos, inclusive na universidade, e posteriormente eu fiz uma especialização em arte sacra, espaço sagrado hoje, a importância da iconografia cristã na obra de Cláudio Castro. Esse é o seu trabalho de conclusão do curso? Esse é o meu trabalho. Que lindo! Então, foi, na verdade, um pouco depois de ter conhecido o trabalho do Cláudio, né? Uhum. Ele, e fiz esse trabalho, então, com a imagem do Cristo Pantocrator na vida e obra dele. Eu conheci o trabalho dele lendo este livro. Separei que ele está bem judiadinho, porque ele já andou por muitos, muitos lugares, né? Foi Uhum. um livro, Arte Sacra, Espaço Sagrado Hoje, que eu encontrei o ícone. Né? Então, eu fui em busca, conversei com ele, posteriormente fiz o trabalho sobre o Cristo Pantocrator na obra dele, que é, na verdade, ele buscou na iconografia a imagem do Cristo na obra dele, né? Então, por isso que nós temos... eu não tenho como falar de iconografia sem falar de Cláudio Castro, né? Foi ele que me apresentou o ícone. É isso. Então podemos dizer que a senhora trabalhando já como artista, professora de arte também, não é isso? Isso, Mas chegou até a iconografia pelo Cláudio Castro. pelo Cláudio Castro. Posteriormente a isso, eu busquei em Veneza um curso de arte bizantina, onde eu aprendi a escrever o Cristo Pantocrator, primeiramente. Mas, assim, é uma longa história, porque entre querer escrever o ícone e encontrar um local, né, eu havia até desistido da ideia. Eu havia pensado, porque eu trabalhava nas igrejas, já restaurando, havia feito curso de afrescos na Itália, com o mestre Angelo Gatto, ali pertinho de Veneza, em Vicenza, Castelfranco Veneto. E então, assim, eu restaurava as igrejas, restaurava os afrescos, e, na verdade, eu havia aprendido na universidade que a arte sacra era a arte de Giotto, de Rafael, de Fratello Francesco, de Rafael, Caravaggio, e assim por diante, né? Michelangelo, óbvio, né? Então, a Aldo Locatelli, precisamente aqui em Caxias do Sul, onde eu fiz essa especialização, as minhas mestras, elas ensinavam que a arte sacra era desses gênios da arte religiosa, né? E então eu fui aprender com Cláudio Castro a diferença entre o que é uma arte sacra e o que é uma arte religiosa. Uma arte de culto, uma arte ontológica, cosmológica, uma arte objetiva e uma arte subjetiva, a devocional, uma arte, então, que nos remete a muitas coisas, diferentemente da arte sacra, que nos mostra o todo fundamentado no Cristo. Todos os espaços são cristocêntricos, tudo se fundamenta nele, na iconografia bizantina, e assim como iconografia grega, iconografia
vamos dizer, a cópia, enfim. Mas, assim, então, quando eu fiz o meu trabalho de conclusão, e eu coloquei para as minhas mestras que essa diferença. E eu levei uns livros do Cláudio, inclusive, apresentei. Bem, elas amaram, elas aceitaram, elas agradeceram, né? E foi com nota máxima, enfim. Eu fiz 4 cópias, que eu levei uma para o Cláudio Pastro, e uma dessas cópias, certa vez, ele apresentou a Vilma de Tomaso, que estava fazendo o seu mestrado na época, posteriormente ela fez doutorado, enfim. E ela solicitou se eu permitia que ela aproveitasse também do meu trabalho. Claro que eu aceitei, me senti honrada, né? E, posteriormente, no livro dela, A Vida de Santa Maria Madalena, ela liga para mim e pede, solicita que eu escreva um ícone. Boa noite, Fábio. Olha quem chegou aí. Ih, professora Exalta, será que a senhora vai conseguir continuar agora? Porque eu e Fábio juntos, a senhora sabe como é, né? Estou com o mesmo conteúdo do curso. Queridos, eu não tenho como não dizer isso de vocês. Querida, a senhora que é muito querida. Gente, para contextualizar, está aqui conosco. Fábio, libera seu áudio aí para você poder interagir com a gente. Fábio Marques, que é artista sacro também. E que foi quem me apresentou, mestra Rosalva, porque eu só fiz o Fábio, eu insisti muito. Agora sim, muito bem. Bem-vindo, meu amigo. Primeira coisa, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês e com a mestra, nossa queridíssima, amada mestra. Olha, estou muito feliz, viu? Cá estou. Feliz de estar aqui, gente. Imagina, Fábio Marques e eu fazendo aula, a mestra toda centrada, silenciosa, compenetrada, e nós dois fazendo bagunça a aula inteira. Pentelhamos o tempo todo. E assim, foram dias de muita graça, muitas bênçãos, sabe? Foi ótimo, foi um curso muito bom, muito leve. Foi leve. Muito bom. Muito bem. Acabou que a gente interrompeu, né, com a chegada do Fábio, e aí respondendo a Priscila, que me pediu aqui no chat, Instagram do Pastro. O Pastro não gostava de internet e não existe um perfil do Cláudio Pastro. Existe muito do trabalho dele divulgado por alguns perfis. Eu estou mandando aqui agora no chat o Instagram da mestra, que é o Rosalva Arte Sacra. Vou aproveitar que o Fábio chegou aqui também e vou mandar o do Fábio Marques. Me dá uma força aí. Vale a pena seguir já os dois. E eu estou tentando encontrar aqui mais alguns perfis que trabalhem com arte do Pastro e mando para vocês depois, tá bom? Olha, eu vi o trabalho de vocês, do Fábio, do professor Almir, sabe? Eu fiquei encantada, né? É um trabalho sério, graças a Deus, precisamos disso, né? De artistas sérios, de arquitetos, bons arquitetos sacros, né? Então, assim, me trouxe muita alegria, sinceramente. Que bom. Que linda. Esses dias ela comentou numa postagem que eu fiz de projeto, eu fiquei todo bobo quando eu entrei a notificação. É uma igreja linda, pequenina, não é tão grande, né? Mas é belíssima. E lá vai ter afrescos, pelo que eu vi. Mosaicos, acho que é quase sempre nos projetos, nos projetos que a gente divulga, né, no nosso Instagram, quando se tem campos dourados, o que eu estou imaginando ali são painéis com arte. E aí o dourado, tanto pela referência da iconografia, e tem uma pessoa que influencia bastante no meu gosto pelo dourado, pelo ocre, etc., que é o senhor Fábio Marques. Vocês vão ver que o Fábio, ele herda diretamente a arte dele aí na parede, ele herda diretamente essa característica da iconografia de utilizar os fundos dourados, e claro, por uma questão de tamanho do painel e característica da arte contemporânea, ele substitui pelo uso de tons de amarelo, ocre, por aí vai, certo, Fábio? Mas são influências diretas.
Foi uma honra para mim também ter um comentário da mestra numa igreja que eu pintei, e ter esse comentário dela, só a gente que trabalha com arte sabe quanto nos fortalece e nos enche o espírito, né? Então eu fiquei muito honrado e agradeço a mestra pela gentileza, pelo comentário, e foi uma honra mesmo, estou muito, muito contente. E jovens, assim, cheios do Espírito de Deus, cheios do Espírito Santo. Isso tivesse no trabalho de vocês, né? Porque se não tivesse isso, não seriam belos como são. Não seriam orantes, como eu digo orantes, né? Houve um sacerdote um dia que me perguntou, Rosalva, mas essa palavra não nem tem no dicionário. Eu disse, mas dá para compreender muito bem. É orante, né? A gente olha, dá vontade de estar, não é verdade? Exato. Isso, né? Então... Mestra, a senhora falava agora desse processo e a senhora comentou que quase desistiu de seguir com a iconografia. Para a gente ser pé no chão, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente encontra desafios. Nós somos, na cultura ocidental, um povo que é educado na arte das esculturas, sobretudo dentro da igreja, né? E essa arte que vai ser, como na definição para Pastro, uma arte que é devocional, que ela é religiosa, mas não propriamente sacra. Daí a gente encontra, então, a grande importância de conhecer a iconografia para saber o que é a essência da arte para a nossa fé. Ela começa na iconografia, né? Só que nem sempre é fácil. E a senhora comentou um pouco de alguns desafios. Eu lembro, inclusive, que a senhora comentou nas aulas que alguns argumentavam, mas as pessoas não vão entender a iconografia. E a senhora teve alguma boa experiência dentro das salas de aula e em escola trabalhando com iconografia. A senhora poderia comentar um pouquinho sobre tanto as dificuldades de aceitação por parte, quase sempre não é nem das comunidades, mas dos padres que nos pedem projetos, e como resposta a isso, quais foram as experiências positivas que a senhora teve com crianças, com as comunidades, usando a iconografia? Então, primeiramente, eu não sabia por onde aprender o ícone, né? Era um desejo grande, após ler o livro do Cláudio, após conversar com ele, tudo mais, fazer curso de arte sacra com ele também. Mas aonde? No Brasil havia um frei que estava na Itália e estava fazendo seus estudos, doutorado lá pela questão das catacumbas, né? Então, eu disse, lá pelas tantas, eu conversei com meu esposo, eu disse um dia em viagem, disse para ele, olha, eu acho que isso não é para mim. Onde é que eu vou aprender? Como é que eu faço? Né? E não deu 8 dias, entrou aqui em minha casa um sacerdote italiano visitando seus parentes, e ele chega e vem... A primeira coisa que ele me disse, quando entrou aqui, que eu não sabia que ele estava aqui, em Paraí, não o conhecia, ele entrou com uma senhora, uma jovem senhora, e ele olhou para mim, ele me cumprimentou e ele disse, em italiano, a senhora deveria escrever o ícone. Aí, então, eu olhei para o meu esposo e disse, eu não acredito no que eu estou ouvindo, né? E ele voltou para a Itália, ele retornou e enviou fax naquela época, que não tinha celular, não tinha, né? Era tudo mais difícil mesmo, né? Não foi fácil para ir para a Itália para aprender também, eu tinha as crianças pequenas, tinha o meu trabalho, eu tinha que trabalhar para ajudar, né? Com as despesas de viagem e tudo mais. Mas, enfim, fui para lá, fui para Veneza, esperava uma brasiliana veneta, a brasiliana veneta arrivata, e a minha sorte que na época, com os meus pais, eu conversava o dialeto vêneto em casa, né? Então lá eu me virei primeiramente com o dialeto vêneto, né? Tanto com o mestre Angelo Gatto anteriormente, que havia ido para aprender a técnica do afresco,
o mestre Ângelo, voltando um pouquinho, ele foi um sobrevivente dos campos de concentração nazistas. E ele me contava que o fato dele ter sobrevivido foi o fato dele ter desenhado um coronel nazista. Quando ele estava para a fila da Câmara do Gás, o coronel o tirou e ele sobreviveu. E a mãe dele havia levado ele e o irmão, antes disso, para confessar-se com Frei Leopoldo Manditti, hoje santo, né? Ele foi santificado, enfim. E então, o que acontece? Ele é salvo, ele retorna. Vários papas, posteriormente papas, antes bispos, solicitaram os trabalhos dele, inclusive São João Paulo II, né? Ele viajou pelo mundo trabalhando. Era um homem já com mais de 85 anos, e ele, assim, de muita oração, muito generoso, muito bom, de bom coração. Por isso que eu digo, né, que a arte sacra propriamente dita traz para perto de nós os amigos de Cristo, os amigos de Deus, né? Mas assim, então quando eu retornei em função do ícone, escrevi o Cristo Pantocrátor, a Santa Mãe de Deus, eu retornei, e ninguém queria saber do ícone, né? Os padres diziam aqui da minha diocese, olha, o povo não entende, o povo não compreende o ícone. Pinta outra coisa, Rosalba, pinta outra coisa. E no caso, seria voltar aos meus devaneios, a arte figurativa, enfim, né? Renascentista. Bem, mas o Dom Ivo Loscheider me chamou para ver um projeto lá em Santa Maria, eu havia feito, agora eu não sei se queimou ou não queimou, mas o Colégio Santa Maria queimou, lá na semana que passou, queimou o Colégio Santa Maria, o primeiro colégio marista de Santa Maria aqui no Rio Grande do Sul. Eu ainda não sei se queimou a capela, né? Mas enfim, na conclusão daquele trabalho da capela, o Dom Ivo Loscheider me chamou e eu disse, bom, agora eu preciso ir para São Paulo, preciso conversar com o Cláudio Passo, pedir uma orientação para ele, porque está ficando sério demais, né? Aí levei os meus 2 íconezinhos, cheguei lá com a mala, 20 horas de viagem de ônibus, chega lá, né? Bom, aí é uma longa história, porque ele me presenteia com o menino Jesus, que havia sido uma monja beneditina que havia feito, já falecida, e eu digo para ele assim, eu não sei o que São Bento quer de mim. Ele não falou nada, ele não disse nada. Mas quando eu abri a maleta, coloquei os 2 ícones sobre a mesa, ele se persignou, ele os beijou, ele olhou para mim, ele apontou bem assim, ele disse, é isso que você deve fazer, Rosalva, na sua vida, né? Quero os ícones. Mas aí, posteriormente, ele me levou em uma igreja que ele estava concluindo na hora do almoço. Em seguida, eu peguei o ônibus e retornei, né? E nessa igreja havia a história de uma monja, né? A Santa Marina. E aí eu retornei no dia seguinte, ele conversou com Dom Cristiano, monge beneditino, aqui do Rio Grande do Sul, do Mosteiro da Transfiguração, e Dom Cristiano entrou em contato comigo, resumindo a história. Resumindo. Bem, posteriormente a isso, eu tirei 6 meses de licença período da escola, que eu tinha direito, e fui levando os meus íconezinhos que eu tinha, né? Então começaram a me chamar nas escolas da região, e prefeituras, escolas, e foi indo, né? Então os ícones estiveram diante das crianças, diante do povo, de uma forma geral, porque eram crianças, professores, adolescentes, eram idosos, adultos, enfim, e também não apenas católicos,
né? Não apenas católicos. Eu tenho por escrito de luteranos que foram ver e uma mensagem belíssima diante dos ícones, do que eles encontraram por estar diante do ícone. Eu não explicava nada. Eu colocava uma música de fundo, acendia uma velinha e deixava. As crianças chegavam, sentavam diante, os professores tinham as cadeiras, tinham os lugarzinhos, as almofadas, e foi assim. Tanto é que chegou, os ícones chegaram, foram indo no espaço, hoje não tem mais. Havia um espaço, uma espécie de átrio, assim, um salão, né? Na Assembleia Legislativa do Estado. E lá ficou por 15 dias, ficaram por uns 15 dias. Então, lá estiveram o professor Armindo Trevisan, que havia sido meu professor de História da Arte, estiveram o professor Plínio Bernardi, hoje já falecido, que foi o que decorou e orientou e decorou o Teatro São Pedro, e também tive aulas de arte com ele ali no museu, no MARGS, no Museu de Artes do Rio Grande do Sul, de desenho da figura humana, né? Então, esses professores visitaram os políticos, visitaram as pessoas que faziam a limpeza, e aí os padres tomaram conhecimento e começaram a vir padres, seminaristas, e ali entraram agnósticos, espíritas, de tudo que era um pouco ali, né? Eu tinha um caderno, uma espécie assim, similar a este, né? Assim, onde eles deixavam um parecer. Eu tenho pareceres de crianças que não sabiam ler nem escrever, mas que souberam chegar, levantaram e disseram: "Ah, está tão bom aqui. Está tão bom aqui na barriga de Deus Pai, no ícone da Santíssima Trindade. Está tão bom aqui. Está quente. Outro na Virgem do Sinal. Ai, que luz, mas que luz tão forte, tão forte. Eu não aguentei." Sabe? Ouvir isso das crianças, as professoras, eu tenho tudo anotado, porque as professoras deixaram anotadas. Foram experiências na casa de Deus Pai. Aí teve uma criança que chegou, levantou e foi lá. Ninguém pediu para ela ir. Ninguém pediu para eles dizerem algo, né? Eu estou aqui. Aqui tem meu pai e minha mãe. E tem Jesus. Era dentro da casa de Deus Pai, a Santíssima Trindade. Então, assim, são coisas que o ícone, ele fala por si só. Nós não precisamos abordá-lo, né? É uma arte que nos leva ao transcendente. Basta que nós nos coloquemos para que ele nos observe. Nós o contemplamos, mas ao mesmo tempo, na perspectiva inversa, é ele que nos contempla. Então, ele nos leva a si próprio, né? Nos passa a sua luz, nos dá o seu abraço, a sua ternura, o seu aconchego, a sua luz divina para cada momento que a gente precisa, né? O ícone é assim. A gente se coloca para ele e ele fala conosco. Então, assim, o que me levou para a iconografia bizantina, no primeiro momento, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei assim, sabe, eu me senti chocada, né? Então, eu comecei a me questionar o que é que eu estava fazendo. Porque se no ícone a imagem é o mais próxima da verdade, o que é que eu estava fazendo com aquela arte renascentista, né? Onde assina seus trabalhos, né? Enquanto que o ícone, ele é
uma arte para Deus. É o sagrado ministério da iconografia. O iconógrafo não assina os seus trabalhos. Nós não assinamos os trabalhos, porque o ícone não é nosso, não pertence a mim. Ele não pertence a um outro iconógrafo, mas ele pertence a todos os cristãos. Porque o ícone foi escrito, foi feito, foi concebido em um tempo em que não havia divisões entre a igreja. Né? Não havia ecumenismo, não havia cisma, não havia os ortodoxos, não havia os anglicanos, não havia os protestantes, os presbiterianos, os luteranos, éramos uma única igreja. Então, o ícone fala para todos nós. Assim como eu ouvi de agnósticos que diante do ícone eles perceberam a presença, sentiram a presença de Deus, isso eu posso dizer, porque eu tenho por escrito, inclusive. Né? Então, assim, o que é o ícone? O que é o ícone? Por que os iconógrafos foram tão perseguidos no período antes do Concílio de Nicéia, não é? Por que tanta perseguição? Porque toda essa trajetória do ícone, iniciando com a Sagrada Face Aqueropita, não pintada por mãos humanas, não é? E que posteriormente chega num tempo, inclusive o próprio Rublev foi perseguido, né? Saint Andrei Rublev, ele, em meio às bétulas, porque os cesares perfuravam os olhos e decepavam as mãos dos iconógrafos. Né? Primeiramente, eles não queriam que repetisse a obra, mas posteriormente a isso, inclusive o São João Damasceno, que graças a Deus conseguiu o dogma, né? E hoje a gente tem essa tradição, a gente segue a tradição, os cânones, as normas teológico-litúrgicas, porque o ícone ele é feito para a liturgia, seja a liturgia na igreja doméstica, seja a liturgia no templo, nos templos, né? Então, assim, olha, em torno do ícone, o povo se reunia. O povo humilde ou não humilde se reuniam para rezar com o ícone, né? Conversar com Deus. E esse encontro gerava o quê? Medo. Eles vão se reunir, eles vão tramar alguma coisa contra o império, né? E assim foi. Então, muitos iconógrafos sofreram por ter suas mãos decepadas, seus olhos vazados. O próprio ícone de Częstochowa, a Santa Mãe de Deus, né, lá da Polônia, de Monte Claro, ela, no tempo da iconoclastia, um soldado chega e faz 2 cortes na face. E nesses 2 cortes, ele brota sangue. E, posteriormente a isso, então, o soldado se converte, a própria Polônia, né, mais da metade se converte, né, e hoje está lá, milhões de pessoas durante todos os anos fazem essa visita para a Częstochowa, né. Então, assim, muitos restauradores tentaram consertar, restaurar esses 2 cortes, e eles retornam. Eles voltam. É uma marca, é algo assim que nos faz pensar, nos faz silenciar, nos faz contemplar o próprio Deus, porque o que ela nos quer dizer com isso? Né? Meu filho, ele veio ao mundo, ele era divino e humano, ele se fez ver. Né? Cristo se fez ver. Em São João, capítulo 14, versículo 9,
diz: quem me viu, viu o Pai. Ele estava na última ceia, conversando com os seus 12 discípulos, e ele diz, né? Entre tantas coisas, uma delas foi essa: quem me viu, viu o Pai. Então, ele se fez ver. Nós encontramos no Antigo Testamento, em Deuteronômio e tudo mais, essa questão da idolatria, as imagens e tudo, né? Mas no momento em que Cristo se faz ver e deixa sua face impressa no Santo Sudário, e impressa neste pano para o rei Abgar, que eu li, encontrei aqui a história, né? Encontrei aqui, né? Eu soube disso, foi feito todos os testes, todos os cientistas, igual ao Santo Sudário, e ele remete à imagem do Santo Sudário, assim como a de Guadalupe, que é um ícone. A face de Guadalupe é um ícone. E também é uma imagem impressa, né? Deixada para Juan Diego, para o índiozinho, enfim, né? E eu gosto muito de lembrar dessa de Guadalupe, deste ícone de Guadalupe, que a Santa Mãe de Deus diz assim: de que você tem medo? Não estou eu aqui, que sou sua mãe, né? A Santa Mãe de Deus, ela nos conduz ao Filho, né? Ela nos leva para Ele. Então, todos os ícones, sejam da Santa Mãe de Deus, dos arcanjos, dos santos, as festas litúrgicas, as 12 festas litúrgicas, todos eles são cristocêntricos, remetem à Sagrada Face Aqueropita e ao Santo Sudário também, né, de Turim. Bem, oi. Não querendo te interromper, mas só fazendo uma ponderação, até porque a senhora foi falando, eu fui aqui fazendo uma listinha de coisas para a gente comentar, mas quero registrar que temos aqui metade da nossa turma do curso. A dona Melissa acabou de chegar também, ela só falou que não vai poder abrir a câmera, e a Melissa está em aula nesses dias, começou as aulas hoje. Então, Melissa, muito bem-vinda, alegria enorme estar com você também por aqui. Obrigada, boa noite. Ela aí. Ei, dona Melissa, como foram as aulas hoje? Intensas. Semana que vem tô chegando, hein? Segunda é comigo, hein? Oh, até mais. Vale lembrar para aqueles que são alunos do curso online que a Melissa está fazendo a pós-graduação na FASBA. Então, já tivemos aula no semestre passado, onde eu ministro a disciplina de Fundamentos Teológicos, e semana que vem eu volto para iniciar também a disciplina de Fundamentos Teológicos. Tem uma galera, inclusive, que fez o curso online, que está fazendo aula e que vou agora encontrá-los pessoalmente. E segunda, eu dou aula para a Melissa sobre simbologia cristã. E uma coisa que está diretamente ligada ao que a gente está conversando aqui, porque o ícone é símbolo, porque símbolo é manifestação, né? Não é uma representação de uma cena. O ícone é símbolo, é manifestação, é presença real. E aí, nós temos na história, como a professora citou, alguns exemplos, diversos casos dessa manifestação real sendo muito latente para a limitação da nossa fé. É o caso da Tchetchoskova, que é o ícone de Nossa Senhora que se torna padroeira da Polônia, vale dar uma pesquisada, e é o caso das imagens aqueropitas. E aí, o Felipe manda até aqui no chat algumas, um texto, uma notícia da Canção Nova de uma imagem queropita. Vale lembrar que o nome queropita quer dizer a queropita não feita por mãos humanas. E é por isso que a mestra Rosalva vai citar a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que aparece milagrosamente no manto de Juan Diego, e diversos estudos já foram feitos e se vê que não tem marca de pincelada. Não se tem registro de que realmente aquela imagem foi pintada por alguém. Então, ela é uma imagem aqueropita. E a mestra citou em alguns outros momentos uma outra imagem aqueropita que, para a gente, na iconografia, é muito importante, que é a imagem... Sabem, pessoal, aquela história da Verônica, que vai estar no texto da Sagrada Escritura? Cristo que, banhado de sangue, enxuga o seu rosto, e aí é muito comum. É uma imagem que está mais próxima até nós, né? Mais popular na nossa cultura. A imagem da Verônica, ou Veron Icon, verdadeira face, o Cristo que se revela a caminho do Calvário e deixa estampada a sua imagem naquele véu.
O que a professora Rosalva está citando, e que ela fez um paralelo também com Santo Sudário, é uma imagem... a mestra quer contar a historinha, mestra? Qual? A história do rei Edgar? Do Rei Edgar? Você conta? Essa história eu encontrei aqui, mas Uhum. ela tem outros livros também. Hã? Ela se encontra também neste livro, de Garibe, de George Garibe. Muito bem. Não sei se eu estou mostrando que fica de acordo. Não está dando para ver, e daqui a pouco a gente já volta, quando estiver no YouTube, todo mundo já printa e pesquisa o livro aí depois. Isso, história e culto. Eles têm a mesma história, né? Então, assim, que o rei Edgar de Edessa, na Turquia, ele fica muito doente. E então, o que ele faz? Ele ouve falar de Jesus, que está pela região, e ele envia um mensageiro para que desenhasse o próprio Cristo, né? Ele acreditava que, ao tocar nesse desenho do Cristo, ele seria curado. Então, esse mensageiro vai até Jesus, e ele ouve Jesus pregando, e ele tenta pintar, desenhar Jesus, mas ele não consegue. E Cristo, sabendo da intenção do mensageiro, ele pega um pano, um pedacinho de pano, ele põe na sua face, e ali deixa impressa a sua imagem, e aí então o mensageiro leva até o rei Edgar, e o rei Edgar, ao vê-lo, ao tocar, ele é curado. Era uma doença incurável, era algo que não tinha o que se fazer, né? E ele é curado. Então, todos os anos, um dia ao ano, essa imagem é exposta e o povo pode ver, visitar, ou quem chegar por lá, né? Naquela época, houve muitas conversões em função desta imagem. E ela continua. Pensa quantos anos fazem, né? 2020, 2019, por aí, né? Anos, porque Jesus, ele estava já com... Não, 2026. 2026. Ele nasce 2026. Então, tiramos, digamos, uns 30 anos, né? E o pano ainda existe, está lá. Foi feito também, os cientistas fizeram os testes com carbono 14 e tudo mais, e é um pano que já devia ter se deteriorado há muito tempo, como aquele de Guadalupe, né? É algo que não devia mais existir, e está lá, está intacto, como o de Guadalupe está intacto, e a pintura, ela fica... a pintura, as cores, elas ficam alguns milésimos sobre o pano. Não está grudado totalmente no pano. É algo que a ciência não consegue explicar, né? É belíssimo isso. Mas, enfim... E um outro fato curioso e muito bonito, quando a gente fala da presença manifestada nos ícones, é o fato de que Bernadette, depois de ver Nossa Senhora por algumas vezes, não reconhece em nenhuma pintura renascentista, em nenhuma escultura, em nenhum outro lugar, aquela senhora belíssima que ela estava vendo na Gruta de Lourdes. Apenas quando ela vê um ícone de Nossa Senhora, o ícone de Filemo, se não me engano, é que ela fala, é essa mulher que está aparecendo para mim. Então, ao longo da história, nós temos diversas manifestações na história da igreja que reforçam a beleza do encontro feito na figura do ícone. E aí, mestra, quando a gente falava, por exemplo, da dificuldade que a gente encontra muitas vezes de os padres aceitarem o uso da iconografia, mas as crianças na escola conseguirem sentir essa presença, estou na casa do Pai, nossa, como é quente estando aqui por conta da luz que é emanada do ícone, me vem aquele trecho da Sagrada Escritura que fala, pois escondestes muitas vezes algumas coisas aos sábios, mas revela aos pequenos, né? Aos simples, aos humildes de coração. Então, isso é uma coisa bem curiosa e muito interessante. Mestra, se me permitisse, eu gostaria agora de entrar num campo mais técnico com a senhora,
A senhora citou alguns nomes, falou inclusive de algumas tipologias de iconografia, a senhora citou o grande Rublev, a senhora inclusive citou o segundo concílio de Nicéia, que para os alunos, principalmente os alunos do curso online, lembra aquela linhazinha do tempo que eu faço falando sobre alguns momentos importantes da história? Se Deus quiser, o dia que a gente tiver um terceiro módulo que eu vou falar de iconografia, a gente vai ter que retomar daquela linha do tempo e chegar até o concílio de Nicéia, porque é nele que São João Damasceno vai fazer a grande defesa aos ícones. E vai recordar que, se Cristo se fez carne, logo, quem o vê, vê o Pai, a sua imagem também pode ser presenciada, manifestada em nosso meio, através da iconografia. E aí a senhora citou algumas tipologias de ícones diferentes, falamos da grega, russa e copta, eu acho que são as três mais antigas e tradicionais. E a técnica que a senhora faz, que a senhora utiliza para escrever os ícones, é a russa, certo? Segundo a escola de Rublev. A senhora poderia falar um pouquinho mais das características próprias dessa técnica, dessa escola, para a gente? Então, a característica principal da técnica russo-bizantina, segundo Sandrei Rublev, é a transparência. É a luz que vem de dentro do ícone, não é? Não é uma luz que eu coloco sobre, mas é uma luz que parte dele e ilumina, né? Nos ilumina, nos abraça, né? Nos abraça, nos conforta, nos fortalece, nos dá coragem, nos mostra o caminho a seguir. Então, assim, olha, a técnica russo-bizantina, ela trabalha com os protótipos passados de mestre para mestre, desde os primórdios, né? Então, nós vamos encontrar ali os pigmentos naturais, todo o material provém da natureza, desde a madeira, uma madeira maciça, uma madeira nobre, posteriormente o trabalho com o lévicas, que é com carbonato de cálcio, que provém da natureza, com a cola de coelho, feita do tutano do coelho, enfim. O que nós temos ali? As criaturas louvando ao Criador. Tudo que é nobre, o material mais nobre, o melhor ouro, a melhor folha de ouro verdadeira, o melhor lápis lazuli, a melhor terra verde, o melhor ocre, né, a terra, os ocras de alaquiara, que a gente diz, né? Enfim, todos os materiais são terras, minerais e vegetais, com a emulsão de ovo, de gema de ovo com vinho branco, né? Essa proporção, na escola russo-bizantina, é uma proporção de 3 porções de vinho para uma de gema de ovo. Ao contrário que uma técnica grega, que veio anterior, na verdade, anterior a de Rublev, que Rublev aprendeu com Teófano grego, né? Teófano grego tem um dos ícones, como é que eu vou dizer para você, um dos ícones mais belos da transfiguração, né? Mas Rublev, ele supera o mestre nesse sentido, né? Enquanto as cores eram compactadas na arte grega, né? Que a gente olha, a gente vê uma cor mais forte, a gente não vê transparência. É uma cor sobreposta a outra sem transparência. Então, na arte de Teófano grego, nós encontramos ícones belíssimos. Foi professor de Sandrei Rublev, mas Rublev, um discípulo russo, ele, em oração, porque eles faziam muito jejum e muita oração para escrever os ícones, ele encontra, então, essa beleza, que é a luz que vem de dentro. Eu olho para o ícone e eu percebo que é ele que vem ao meu encontro através dessa luz, dessa transparência, dessas camadas finas de pigmento que me permitem ver a luz, não uma luz sobreposta, mas uma luz interna
E, claro, temos traços vivos posteriores, temos, né, mas sem perder a característica principal da luz interna. Por isso que os ícones russo-bizantinos, pelo menos os mais antigos, período de Rublev, um pouco depois, e antes, eles não tinham moldura, né? Porque a moldura, vocês percebem aqui, ó, é escavado à mão, a madeira é escavada, e ela remete a uma moldura, mas não é uma moldura, porque ela não fecha em si mesmo a luz que vem de dentro. A luz se expande, ela vem de dentro para fora, ela não se fecha numa moldura. Vocês vão encontrar muitos ícones com moldura. Se vocês forem pesquisar, vocês forem ver, mas há aquelas, claro, dos iconostásios, que são os quiotes, onde a imagem ela é colocada ali para ser contemplada no iconostásio. Então, tem a madeira que segura os ícones, né? Eles vão ficar soltos no ar. Mas, paralelamente a isso, o ícone ele não deve ter moldura e nem assinatura, né? E nem assinatura. O que a gente encontra atrás do ícone é um parecer de quem escreveu, e até ele pode ter a data, né? E pode ter até o nome do iconógrafo, mas jamais eu vou pôr na frente do ícone um nome. Vocês vão encontrar também ícones com um nome, né? Mas vocês sabendo disso, né, o ícone não é do iconógrafo, mas é do Sagrado Ministério da Iconografia, e o ministério da igreja. Nossas mãos apenas servem para que ele aconteça. Coisa linda ouvir isso. Né? Só para trocar em miúdos, como diriam na minha terra, a professora citou alguns nomes aqui que eu tomei nota, só para tentar ficar claro para quem não está acostumado. Essa é a madeira, a tábua, Isso. para a confecção de um ícone. E quando a professora citou lévicas, essa face já tem o lévicas. O que é? É uma camada de gesso, um tecido Alço com cola de coelho. cola de coelho, e eu tenho um tecido de linho aqui dentro também. E isso é como se fosse, o linho aqui faz como se fosse o papel do ferro no concreto, ele segura para não trincar. E aí aqui eu tenho uma tábua que está sem nada, porque quero logo poder escrever um ícone por aqui, que foi com carinho um presente da professora Rosalva, inclusive essa tábua. Então aqui eu tenho uma tábua sem o ícone escrito nela, e aqui do lado uma tábua igual, já com ícone. E aí a professora citou a questão dos materiais. Eu tenho o ouro, que é uma folha de ouro de verdade, colocada no fundo, e que é uma característica da questão do ícone, que ele é todo iluminado, o que eu estou fazendo é contemplar a glória. Só que na técnica russo-bizantina, vocês veem que a cor do manto ela não é totalmente fechada, não fica uma cor opaca. Porque aí, quando a professora cita a proporção, são 3 de gema para 1, ou melhor, 3 de vinho para 1 de gema, é porque isso faz com que a tinta, a pigmentação que a gente vai utilizar, ela fique muito transparente, muito fina. Então, é um processo de oração em que você vai construindo a camada uma em cima da outra e sem fechar totalmente. Isso já é uma característica que difere muito o ícone russo-bizantino da técnica grega. Porque na grega a pigmentação fecha totalmente a base. E aí reforça esse sentido de luz que vem de dentro, como a mestra fala. Mestra, a senhora falou algumas vezes do Rublev, Sandrei Rublev. Vou pedir para a gente falar um pouquinho mais sobre ele, mas antes, um outro termo que a mestra utilizou que possa ser talvez estranho para a maioria é iconostase. Iconostase é como se fosse trazendo para a liturgia ocidental, romana, a parede de fundo do espaço celebrativo, onde tem, não a parede, mas onde tem uma porta na liturgia ortodoxa. Eu, inclusive, estou na alegria de projetar uma iconostase nessas próximas semanas. Pela primeira vez, vou fazer um projeto para a Igreja Ortodoxa,
e nele nós teremos vários ícones, e aí é por isso que a mestra comentou que no ícone tradicionalmente não se usa moldura, a não ser que seja uma iconostase, porque eu tenho um grande conjunto e uma moldura que une todos os ícones ali expostos. Sustenta. Exato. Ok? Ok, pessoal? Todo mundo? Sim? Sim? Muito bem. Mestra, a senhora falou de Sandrei Rublev e, inclusive, falou da importância da iconografia como ministério. Vale lembrar que na Igreja Ortodoxa, iconógrafo é uma categoria para os santos. Da mesma forma que nós celebramos os santos na Igreja Romana, e eles têm o título, por exemplo, apóstolo, papa, bispo, padre, virgem, mártir, mártires. Na tradição ortodoxa, os iconógrafos são uma categoria para os santos, como é o caso de Rublev, Andrei Rublev, canonizado pela Igreja Católica. E, sem dúvidas, o maior nome da iconografia russo-bizantina. Para quem não conhece Rublev, com certeza vai conhecer uma iconografia que é produzida por ele, que é a Santíssima Trindade. Aquela cena dos 3 anjos que visitam Abraão, e Rublev faz um recorte daquela cena como um todo de Abraão servindo os anjos, apresenta apenas os 3 anjos, e ali nós temos o que? A manifestação da Trindade. Só como uma introdução. Fale um pouquinho mais, por favor, mestra. Da Santíssima Trindade? Rublev, da Trindade, como a senhora preferir. Então, Rublev, ele... aqui nós temos, por exemplo, um livro sobre ele, né? Seria um roteiro literário, existe um filme sobre a vida dele também, né? Mas, assim, o que Rublev, que me encantou, que me tomou, né? Porque eu poderia ter seguido uma outra escola. Todas, eu gostaria de deixar bem claro, todas elas têm a sua beleza, a sua história, né? E apenas estamos falando de Rublev, porque essa é a técnica que eu sigo, né? Mas respeitando todas as demais, tá? Então, San Andrei Rublev, ele, na verdade, era um pintor, ele era um pintor, né? Posteriormente, ele se sente chamado para a iconografia como um monge, ele era monge ortodoxo, foi ser monge ortodoxo, e ele, nessa caminhada, ele tinha os discípulos dele também, né? Assim como ele foi de Teófano grego, e Feofan, né? Como ele foi, assim ele tinha Daniel, por exemplo, que seguiu San Andrei Rublev, né? Ele pintou vários templos, como o de Salvador, em São Petersburgo. Ele pintou também alguns templos ali no Kremlin, né? Na Galeria Tetriakov, em Moscou, a gente ainda encontra uma espécie de uma deésis, né? Onde tem o Cristo Pantocrátor ao centro, São João Batista, Santa Mãe de Deus, São Pedro, São Paulo, São Miguel, São Gabriel, né? Enormes. E ali também está a Santa Mãe de Deus, a Theotokos, de Vladimir. Ela está na Galeria Tetriakov, que é a imagem que a padroeira da Rússia, né? Mas a Santíssima Trindade, que estava lá, que a gente viu lá, hoje, foi no ano passado, que foi levada para Zagorsk, no mosteiro onde existem mais de 300 monges. Zagorsk, ali tem um mosteiro da Santíssima Trindade, aonde São Sérgio de Radonezh pede para Andrei Rublev escrever o ícone da Santíssima Trindade, né? Então, ele escreve o ícone ali. E o ano passado voltou da galeria para Tetriakov, de Tetriakov, perdão, para Zagorsk,
né, que fica a 70 quilômetros de Moscou. Esse mosteiro é belíssimo, 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 belíssimo. Há uma fonte que diz-se de água milagrosa, tem agora, então, uma igreja do período de Rublev, um pouco antes ainda, que é uma igreja que a gente pode visitar, porque ali tem uma escola de iconografia belíssima, e onde a gente conheceu também essa escola. Dessa escola, os meus mestres de Minsk, onde eles estudaram, foi nessa escola, né? Então, ali, hoje, é possível, quem for para Moscou, for para a Rússia, fazer essa visita da Santíssima Trindade, não mais na galeria, mas onde San Andrei Rublev a escreveu, né? Ele a escreve e a descreve, como disse o professor Almir, né, e aonde chegam, primeiramente, no livro do Gênesis, né, há uma, como eu vou dizer, na Santíssima Trindade, nós já vemos, já é antecipado o que Cristo vivenciaria, né? Vejam que esses três, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que primeiramente eram três peregrinos, posteriormente três anjos, posteriormente Abraão reconhece neles a Santíssima Trindade, né? Então, Deus Filho, ele já aponta para o cálice, né? E nesse cálice está o vitelo que Abraão manda preparar, né? Então, esse vitelo, ele seria essa mão de Cristo que aponta, no Gênesis, já prevê o primeiro livro do Novo Mandamento, né? Aqui nós vamos saber, posteriormente, de Cristo e toda a trajetória dele nos seus 33 anos até a crucifixão, né? Que ele se faz ver, ele se faz conhecer, ele se faz ser amado, ele se faz ser odiado por aqueles que não queriam o bem, né? Então, ali, a Santíssima Trindade, se a gente for vê-la, o que nós vemos? Nenhum é mais do que o outro. As cores de Deus Pai, nas cores da veste de Deus Pai, está contida as cores da veste de Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então, assim, nós podemos ver ali uma antecipação da própria, do próprio sacrifício, do próprio doar-se para nós com sua vida, né? E foi para isso que ele veio ao mundo, né? Para nos redimir, né? Então, assim, bem, San Andrei Rublev, ele, posteriormente como monge, ele fica 20 anos em oração. O ícone da Santíssima Trindade, naquele período, uma perspectiva inversa, onde a gente vai encontrar tantos símbolos, como diz o professor Almir, né? Nele nós encontramos três cálices, a porta por onde nós entramos naquele pequeno altar, né? Nós vemos os bastões de peregrinos deles, que nos conduzem, que nos levam para o eterno, né? Então, assim, há tanta simbologia neste ícone, nas cores da veste de Deus Filho, nas cores que tem, nós encontramos o azul sempre no ícone vai nos remeter à divindade. Geralmente o azul é feito, ele é com o pigmento de lápis lazuli, né? Então ele representa a divindade. E os ocres também, igualmente, a perenidade de Deus, o ouro, a infinitude de Deus. Nós encontramos também o verde da esperança. O verde será da esperança, né? O verde do Deus Espírito Santo. Então, Rublev, ele soube escrever um ícone que fala para todos, bem como esse Salvador de Rublev, né?
que também fala para todos, que está aqui um pedacinho na capa aqui, né? Aqui daria até para ver melhor. E ele escreve um ícone também belíssimo da Santa Mãe de Deus, Rublev, né? Aqui nós vemos ele um pouco melhor. Eles foram encontrados, após a iconoclastia, num estábulo. Ele foi encontrado num estábulo. Num dos degraus do estábulo, embaixo estava lá o ícone. Por isso que restou apenas isto, né? Ele tem um pescoço inflamado, porque diferentemente de uma arte que a gente olha e vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar tudo medido, tudo, né? Enfim, o ícone não tem essa preocupação. No ícone nós encontramos essa preocupação. Por quê? Porque é o transcendente que fala. Então, o pescoço inflamado do ícone é como se ele estivesse inflamado do seu espírito. Ele inflama-se com o seu espírito e sopra sobre nós. Geralmente, eles têm as orelhas bem maiores e a boca bem pequenina, com uma pincelada de mercúrio, né? E ali nós vemos o quê? O silenciar, o calar, o refletir, o compreender, o aceitar, né? E ali nós encontramos o silêncio que prevalece sobre o barulho, né? Ouvir mais, falar menos. Nós encontramos nos olhos do Cristo, por exemplo, nesse Pantocrátor que a Cíntia tem, que o professor Amil mostrou, um olho que olha diretamente para nós, um pouco mais acima, como que perscrutando tudo que se passa com a gente, porque tudo ele sabe da gente, né? Tudo ele sabe. Isso está escrito, que até os fios dos nossos cabelos, ele tem conhecimento. Então, quem como Deus, né? Assim como São Miguel Arcanjo, né? Que Rublev também o escreveu muito bem, São Gabriel, São Rafael, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os 3 arcanjos, bem como também o anjo guardião. Assim, olha, tão bem descritos. E a gente, quando fala dos arcanjos, né? São Miguel, quem como Deus? Isso acho que diz tudo, nos diz tudo, né? Nós estamos nessa vida de passagem, né? Nós temos um pequeno trajeto, poucos anos, perto de todos os milênios e milênios e séculos e milhões de anos, né? Nós passamos assim um tempinho, né? Então, o que a gente faz? A gente procura fazer o melhor que a gente pode naquilo que Deus nos apresenta, né? Ele me apresentou a iconografia, e eu fui em busca, sem saber muito o que ele queria de mim, né? O que Deus quer de mim? Quantas vezes me perguntei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Né? Tão longe, buscando aprender. E hoje eu percebo assim, porque eu não planejei dar aulas de iconografia, isso não foi planejado por mim, né? Eu, na verdade, enquanto artista, estava procurando o meu estilo, né? Eu estava procurando o meu estilo, mas o meu estilo era em arte abstrata, né? Eu trabalhava também, além da pintura das igrejas, eu fazia um trabalho à parte, e eu estava tentando encontrar o meu estilo, com aquelas pinceladas grandes, de cor, e era com tinta óleo, com tinta acrílica, misturava, fazia as composições, inclusive instalações, né? Posteriormente, após encontrar o ícone, eu não vi mais sentido. Eu não vi mais sentido, né? Então, eu vejo que Deus me conduziu. E ele me apresentou também aos beneditinos, né? Apresentou os beneditinos, e
sou oblata há mais de 20 anos, né, da Ordem de São Bento, e com muita alegria. E vou levando os ícones, né? Um dia me chamam para cá, um dia me chamam para lá, nem sempre é fácil, né? Mas eu vou enfrentando, vou enfrentando. No último curso, lá em São Paulo, eu cheguei lá, eu abri a mala, estava, sabe, no ônibus, estava tão compactado de bagagem, que estourou um pote de cola de coelho, que juntou com um pouco que juntou com um Pigmento verde. pigmento verde irritante. E aí foi assim uma lambança. Eu fiquei mais de 2 horas lavando os potinhos, que ninguém viu. O Dom Lucas me deixou, né? Porque ele me deixou lá, mas eu tinha tudo lá para lavar, para deixar tudo bonitinho. Mas, enfim, aconteceu, né? Então, são nossos ofícios. É longe, a idade vai chegando, né? Mansamente, mas vai chegando. Então, não se tem mais 30 anos, né? Mas se vai indo, se vai indo. Então, o que eu digo é que a gente não consegue mais, é um caminho sem volta. O ícone é um caminho sem volta, né? Então, vocês aproveitem muito bem o professor Almir, porque ele é um professor maravilhoso, né? É um querido, de verdade, Querida, de verdade, professor Almir. Olha, e você levar para os alunos um pouco da arte bizantina é uma bênção. É uma bênção, né? Eu sei que eles devem ter, né, lá também, na FASBAN tem, né? Mas, assim, um pouco da arte russo-bizantina, né? É sempre algo um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de tudo. é isso. E é isso, né? Mestra, aproveitando então, já entrando numa reta final, não sei que a senhora queira tratar de algo mais, para quem ficou apaixonado por ícone como eu já o sou, como que a gente pode acompanhar o trabalho da senhora, fazer cursos, conhecer um pouquinho mais? Conta pra gente. Então, agora temos ali a Cíntia, né? Que é da Fraternidade de Artes. Em São Leopoldo tem a escola São Serafim de Saró, que vai ter 2 cursos este ano, um em março e um em setembro. Isso. Em São Paulo, vai ter agora é um movimento da transfiguração, em março. Mas, possivelmente, em julho, em São Paulo, lá na Abadia São Geraldo, em julho. No Rio de Janeiro, no Mosteiro de São Bento, em julho. Mês de julho já tem a data, tudo definida, né? Em Santa Rosa, né, que foi onde tudo começou, são quase 20 anos dando aula lá, né? Vai ter curso agora em maio e em novembro. Maio e novembro, tá? Então, assim, a gente vai andando, né? Quando amando, a gente vai indo, vai trabalhando, vai levando um ícone. Dessa forma que o professor Almir conheceu, que a Cíntia conheceu, né? Que a Melissa conheceu, acho que ela está em off agora, mas tudo certo. É isso, mestre. Então, podemos ficar acompanhando também pelo seu Instagram, né? A senhora costuma divulgar por lá quando tem curso. Sim, com certeza. Inclusive, havia uma divulgação, que eu até retirei, porque eu conversei com o Dom Paulo, ele havia colocado maio e setembro, é maio e novembro, então ele ficou de corrigir, e nos próximos dias vai estar. Depois, o Dom Lucas ficou de fazer também a divulgação, agora ele está de férias, está retornando, aí eu coloco lá. E eu vou colocar vocês também, que eu ainda não coloquei. Perfeito. Alunos, né? E sempre tem algum ícone, e algum outro trabalho também que eu faço, né? Então, sempre com o ícone, né? Perfeito. Os ícones escritos, a gente coloca, põe uma descrição, né? Assim.
Acaba sendo já uma fonte de aprendizado e pesquisa, né? Claro, claro. E estou à disposição. Se alguém quiser escrever para mim, né? Eu tenho meu WhatsApp, que o professor Almir tem. Vocês podem escrever, se tiverem alguma curiosidade, alguma coisa que quiserem saber sobre iconografia russo-bizantina, estou a vosso dispor. Então, eu fiz o curso em Veneza, fiz um outro curso em Brescia, fiz um curso em Maróstica, fiz o curso esses de iconografia, fiz um curso de afrescos, com a técnica antiga do afresco, com o mestre Ângelo, ali pertinho de Vicenza, né? E em Minsk, né? Tive a graça de estudar lá com os ortodoxos, com os mestres maravilhosos em Minsk, a técnica de Rublev, né? E posteriormente também na Bélgica, consegui com a mestre que ela faleceu era uma mestra grega, mas que ela ensinava técnicas de colocação de ouro, aplicação de ouro, né? Que não era diferente do que aprendi com os russos bizantinos. Ela faleceu na época do Covid. Que pena. Felizmente. Mas os filhos continuam. Então, vamos em frente, né? O trabalho segue. Uma coisa que eu acho muito bonita na iconografia é essa questão do passar em geração por geração. É uma tradição muito antiga. A mestra comentou mais cedo, né, dos protótipos, ou seja, a base, o desenho base, a referência, que é passado de mestre para mestre. E é bonito que isso revela não só a comunhão de toda a comunidade cristã, mas também a comunhão entre os diversos tempos, né? Até porque servimos aquele que é eterno presente, o próprio Deus. Então, são os mestres que nos antecederam muitos séculos atrás, que nos dão a base para continuar o trabalho hoje, e isso é uma outra grande beleza da iconografia. Não sei se eu cumpri com as expectativas, mas estou muito feliz de ter estado aqui com vocês, né? Isso é sempre para mim motivo de grande alegria, falar um pouco do ícone, da trajetória, embora eu tenha resumido muito. A gente já pode marcar um outro encontro no decorrer do ano para a senhora contar um pouquinho mais. E saiba, mestra Rosalva, quando eu falo da nossa honra e alegria, primeiro que a senhora é um doce de pessoa. Gente, ela foi professora de fundamental há muito tempo. Então, esse jeitinho querido dela ficou, né? É engraçado que às vezes estava eu e Fábio. Melissa não, Melissa era uma boa aluna. Mas eu e Fábio fazendo bagunça e ela lá, queridos. E eu me senti o quê? Na quinta série, sendo chamada a atenção pelo professor. Então, assim, mestra Rosalva é um amor de pessoa, é aquela pessoa que realmente nos encanta, e uma das precursoras da iconografia russo-bizantina no Brasil. Então, para mim, a grande importância, inclusive, de estar com ela aqui, é saber que temos uma turma que está começando os seus trabalhos, ou dando continuidade nos seus trabalhos na arquitetura e arte sacra, e assim como a beleza do ícone se dá também no trabalho passado de mestre para mestre ao longo dos séculos, conseguir proporcionar essa convivência daqueles que nos antecederam, daqueles que começaram essa técnica no Brasil, como é o caso da mestra Rosalva, com essa galera que está formando agora, está trabalhando agora, está desenvolvendo o seu trabalho agora, é muito especial. Aproveito para estender a gratidão também ao amigo Fábio Marques, que carinhosamente apareceu por aqui, um artista que admiro demais e um cara que, quanto mais convivo também, mais passo a admirar. E que bonito, foi o Fábio mesmo sendo um artista cheio de trabalho. Quando eu entro em contato com o Fábio, eu estou precisando ver um projeto para a igreja. Olha, só 2028 agora, o cara está com a agenda cumprida para 2, 3 anos. E ainda assim, olha a beleza, mesmo sendo um artista que teve a sua base de formação com o Padre Lázaro, lá na Diocese de Campo Limpo, ainda assim continua a se aperfeiçoar. Então foi ele que quis fazer o curso com a mestra Rosalva, foi ele que me levou, e isso mostra que o nosso trabalho é isso, né? É sempre aperfeiçoando, sempre criando vínculos, sempre um fortalecendo o trabalho do outro e criando uma comunhão que nos faz uma verdadeira comunidade. Estamos servindo a mesma igreja, ao mesmo Deus, e no mesmo propósito, arquitetura e arte sacra. Então, sou muito grato a todos vocês. E que noite especial. Muito obrigado, meu povo. Foi incrível, gente. Isso, muito obrigada. Muito obrigada.
Obrigada, mestre. Um abração. Obrigada, Almir. Obrigada, A colegas. gente que agradece. Obrigado, mestre. Pode Obrigado, agradecer, Almir. né? Foi uma Vale lembrar, revê-los e vê-los e conhecê-los. Obrigada. espero que logo, logo estejamos juntos de novo, mestra Rosalva. A todos os alunos, amanhã, se Deus quiser, já coloco a gravação também no canal, que aí dá para printar os livros que a mestra indicou, anotar alguns nomes que são mais técnicos. Tendo qualquer dúvida, é só entrar em contato. Quem quiser o telefone da mestra, é só me pedir que eu envio também. Não deixem de seguir a mestra no Instagram depois, para poder conhecer o trabalho dela e ver as divulgações. E é isso. Amei por todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, mestra. Abençoada noite. Obrigado. Boa meu noite, povo. boa Tchau, noite, tchau. gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.